Boa noite, queridos alunos. Vamos iniciar mais uma aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre meiose, né? Já vimos tudo sobre mitose, é algo mais simples, e a meiose é um pouquinho mais complexa, mas tudo tranquilo. Eu sei que vocês na última sexta-feira fizeram as atividades, então vocês estão por dentro das definições do que é as etapas a serem percorridas, né? Durante a divisão celular. E hoje nós vamos ver meiose. Então, mitose, já vimos, e agora vai ser importante vocês terem visto a princípio a mitose, pois ficará mais fácil vocês compreenderem a meiose, tá bom? Então, a meiose nada mais é, como já estamos vendo, um tipo de divisão celular. Só que diferente da mitose, aqui a gente vai gerar 4 células filhas, entendeu? Então, aí, a meiose vem ser esse tipo de divisão celular em que 4 células filhas são originadas com metade do número de cromossomos. Então, daí, a princípio, a gente já tem aí uma diferença gritante, digamos assim, a respeito da mitose e meiose. Depois eu vou preparar uma aula para vocês comparativa da mitose e meiose para a gente compreender melhor, fazendo essa analogia a ambas. Então, a meiose, como eu falei para vocês já em aula na quinta-feira, nós vimos que a meiose ela possui ela é dividida em 2 etapas, né? A gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Eu falei também para vocês que a meiose 2, ela vem ser parecida um pouquinho com a mitose. Então, no decorrer da aula, a gente vai compreender isso, tá bom? Então, o que é a meiose, né? O que é a meiose? Então, é um processo de divisão celular reducional, né? Que leva a uma célula diploide 2N produzir 4 células haploides N com finalidades reprodutivas gametas. Lembra que eu disse que na mitose nós teremos aí as células de regeneração e na meiose a gente vai ter aí os gametas, ou seja, produção aí dos nossos de todos os seres humanos. A gente começa aí a ter uma divisão celular por meio da meiose. Então, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. E elas vão ser produzidas 4 células haploides. Somente as células envolvidas com o processo de gametas sofrem processos meióticos, desculpa. Ou seja, a meiose ocorre exclusivamente em órgãos de reprodutores masculinos e femininos, como vocês podem ver aí no slide. Tá bom, galerinha? Então, a gente vai entender que a mitose, ela vai ser exatamente para a regeneração, lá quando a gente tem um corte. Já a meiose vai ser quando vamos ter o desenvolvimento de órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino, como também a gente já fez um comparativo, tá bom? Então, a primeira coisa a não ser esquecida é que a célula ela vai se dividir por forma reducional, tá bom, gente? Nós teremos uma célula 2N, e ela vai formar células haploides, que são as células que elas vão ter, digamos, uma redução. Por isso, já o nome já vem bem claro. Tá bom, galerinha? Então, vamos seguir aí pra gente compreender melhor. Hoje a aula tá bem tranquila, eu espero. Às vezes complica um pouco, né? Porque muitas das vezes a gente não tem essa clareza. Mas até o final dessa semana a gente já vai saber tudo sobre a divisão celular, tá bom? Então, bora lá. Temos aí as células reprodutivas. O que são as células reprodutivas, né? Como já sabemos, temos os espermatozoides e ovócito. O que é o espermatozoide?
é a célula reprodutiva masculina, como todos nós sabemos. Ela é produzida no testículo pelo processo de espermatogênese e o ovócito é a célula reprodutiva feminina, que ela é produzida nos ovários pelo processo de ovogênese, tá bom, galerinha? Então, muito simples, muito rápido, a gente já encontra essa caracterização, a gente já tem aí duas diferenças, né, da mitose e meiose, mas isso eu gostaria de falar em outra aula, né? Em outra aula, porque para vocês compreenderem melhor. Então, temos aí um exemplo de espermatozoide, temos o exemplo de ovócito, tá bom, bebês? Então, o que é a fertilização? É o processo que restaura o lote genômico das espécies, pois promove a fusão dos gametas masculinos e femininos. É a partir daí que a gente vai ter o que conhecemos aí como nossas células reprodutivas. Então, a associação dos dois, tanto do espermatozoide com o ovócito, a gente vai ter aí essa reprodução de células, essa divisão celular acontecendo, que é chamada, né, você já sabe, de meiose, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente não pode esquecer jamais nessa aula? Que estamos falando de divisão celular. Se estamos falando de divisão celular, ou sim ou não, essa célula vai ser dividida ao final. Seja ela de forma... Vimos que foi algo bem simples, né? Temos uma célula que formam duas idênticas, irmãs idênticas, são totalmente idênticas com o mesmo material. Só que nessa aqui a gente vai ter essa questão de diferença, ela reduz a uma célula que é 2N, ela passa a ser N. E a outra N, tá bom? Então, aqui também a gente possui aquelas etapas que nós vimos. Só que aqui elas vão ser nomeadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E aí temos a outra etapa, que é a meiose 2, que também vamos ter as mesmas etapas. Por exemplo, prófase 2, vamos ter a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, tá bom, bebês? Então, não é para esquecer isso aí. Só que a diferença que vamos encontrar é realmente essa, que temos essa formação de 4 células aqui na meiose e elas vão ter metade do número de cromossomos da célula mãe. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre os cromossomos? Que temos ao total 46 cromossomos. Nós recebemos 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. Ao totalizando, final, 46 cromossomos. Isso aí não vai mudar, galera. Isso aí é claro e específico. Então, não se muda. Então, temos aí essa dica aí, caso na prova caia, né? Cite as diferenças da mitose e da meiose. Não sei, pode ser uma dica aí pra gente fazer na prova, né? Tô aceitando dicas aí para as questões. Tá bom? Então aí, vamos seguir. Então aí a gente já viu, né? Que temos a intérfase. A intérfase a gente já tá manjando bacana, porque acontece da mesma forma, ela se divide nas 3 etapas que a gente já viu. E temos aí a prófase 1. Só que aí a gente tem aquele detalhe, porque aqui nós vamos ter crossing over. E aí a gente já vai ficar sabendo o que é isso aí, mais detalhadamente. Mas no mais, a prófase 1, ela vai estar dividida entre, digamos, 5 etapas também aí na meiose. Então é algo mais característico dessa divisão celular, tá bom? Então, o que teremos aqui? Teremos a fase, quando entra em prófase, a gente tem as fases de lepoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diacinese. Então, essas etapas aí, elas vão ser a mais, porque não vimos em mitose, né? Verdade? Porque era algo mais claro, mais
mais simples. E aí, vamos dar continuidade à divisão, que aí vamos ter a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, tá bom? Até chegarmos ao final, que teremos 4 células. 4 células filhas. E cada célula filha vai ter a metade do número de cromossomos, tá bom? Então, não é para esquecer disso. Temos 2 divisões nucleares e 2 divisões citoplasmáticas. Então, vão ser 4 células que vão conter a mesma quantidade, só que de forma reduzida. Então, a gente não pode jamais esquecer que vai ser de forma reduzida, bebês. Então, vamos dar continuidade. Eu tô com saudade de vocês. Deixa eu aqui que não tá passando o slide mais. Meu Deus. Tá. Então tá aí, temos meiose 1, meiose 2. Coisas que não temos em mitose, tá bom? Então, podemos aí ter mais uma característica, mais uma diferença entre as duas, tá bom, bebês? Já, seguindo. Então, vamos aí falar uma por uma. Alguém sabe me dizer de que forma acontece a divisão lá na mitose? Se é também reducional ou se não é? Vocês saberiam me informar? Eu quero que vocês me respondam depois lá no chat. Se é reducional também, igual a meiose. Quero saber. Tá bom? Então, vocês vão me dizer se é reducional ou não. Ou tem outro nomezinho aí. Eu falei em sala, então eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat pra mim como acontece essa divisão lá na mitose, tá bom? Não esqueçam. Gostaria de receber a resposta de vocês ainda hoje. Que eu quero saber se todo mundo tá fera mesmo. Se todo mundo estudou o final de semana, né? E tal. Então, vamos aí na intérfase. Intérfase, a gente já viu. Ela geralmente é mais longa do que a da mitose, né? Porque ela tem um processo maior aí na nossa... Digamos, eu sempre costumo dizer que é o estágio de pausa da célula, onde ela vai organizar, até ela receber o chamado de que realmente ela está precisando fazer a divisão. E se ela está precisando fazer a divisão, ela vai lá e, faz a divisão. Entendeu? Então, galerinha, não esqueçam de me mandar lá no WhatsApp mesmo, no grupo, ou vocês também podem enviar, melhor lá no grupo, porque a gente tá mais acessível. Essa perguntinha, eu quero saber se a divisão lá na meiose é igual que na mitose é igual que na meiose. Na meiose é reducional. E aí eu quero saber isso aí. Me digam lá, tá bom? Não vão esquecer. Posteriormente, prófase, né? A gente tem a prófase, e a prófase ela está contida aí em umas, podemos dizer que são subfases. Além do que já vamos ter, além que a gente já viu, vamos ter aí essas 5 subfases aí na prófase 1. Então, esses eventos são eventos específicos da meiose, tá bom? Então, temos o leptoteno, o zigoteno, o pacteno, o diploteno e a diacinese. Então, gente, decorem esses nomes. Não, decorem não. Me digam, aprendam. Isso aí vai ser para a vida toda de vocês, né? Para toda a vida profissional de vocês, aprendam. Eu confesso que eu não tenho decorado, mas tipo, compreender como acontece, saber que acontece, são algo muito importante para nossa vida profissional. Saber como que fazem essas subdivisões e onde elas ocorrem, que é na meiose, tá bom?
Então, não esqueçam de me dizer como acontece a divisão na mitose. Na meiose, eu acabei de dizer que é reducional. Aí eu quero saber da mitose, se é igual ou não, tá bom? Sigamos. O que acontece lá no leptoteno? Aqui a cromatina se apresenta como filamentos longos com aspecto granular, que podemos chamar de cromômeros. Os cromômeros se aproximam e iniciam-se o processo de associação entre os homólogos. Como vocês podem ver, bonitinho aí, essa é a fase aí que apresenta esses filamentos mais longos. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês como se fosse a duração. Aí vocês vão ver que não é um tempo tão grande assim. Digamos que sim, leva um tempo, mas que não é tão específico, né? Então, temos o zigoteno, que é o emparelhamento dos homólogos. Sinapses é chamado. Como vocês percebem nessa imagem, como se a formação de zíper, eles dão essa referência. Então, eles dão início à formação do complexo sinaptonêmico, que se chama zíper, né? Então, temos aí esse processo. É um processo interessante, mas o que interessa para nós hoje é que vocês conheçam essas subfases e que vocês, digamos que vocês saibam me dizer mais ou menos o que é. Lembrem-se que eu não sou aquela professora que vocês têm que decorar tudo, tem que não sei o que. Não, eu quero que vocês aprendam de uma forma tranquila, tá bom? Então, essa parte não irei cobrar, mas irei dar em aula presencial para vocês algo a mais. Então, sigamos aí. Temos o pacteno. O que é o pacteno? É a fase mais longa da prófase 1, tá bom? Então, a gente tem aí esse que vamos ocorrer o crossing over, que eu falei logo no início. Vai ocorrer o crossing over. Por quê? O que acontece nesse crossing over? Desculpa aí meu inglês, né? Não é o melhor. Melhor chamar permuta, né? É uma fase mais longa da prófase 1. Aqui, os nossos cromossomos, eles estão totalmente emparelhados. Eles estão emparelhados e chama-se permuta ou crossing over. Ele acontece nessa fase, que é a troca. Desculpa, gente. Deixa eu tirar aqui uma coisinha, que eu estou gravando aqui no celular. Tá bom? Só um minuto. Não sei mais tirar. Aí, o que acontece, gente? Acontece essa troca. Vocês podem ver que é bem ilustrativo aqui na imagem. Bem coloridinho para vocês entenderem essa troca que tá tendo aí entre os cromossomos, tá bom? Então, aqui que a gente acontece. Isso não tem na mitose. Não há essa troca. Então, mais uma diferença para vocês anotarem aí. Que o crossing over só acontece na meiose, tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir aí. Desculpa, gente, a ligação. Não quero ninguém ligando pro meu irmão depois. Tá ouvindo? Ficar de olho. Bora lá seguir. Olha aí. O crossing over, ele permuta entre os espaços de cromátides homólogos. Então, vai haver a troca aí desse material. Tá bom, gente? Isso vai ocorrer no pacteno. Caso na prova caia, aonde ocorre o crossing over? Vocês vão me dizer aí que é no
Pacteno, tá bom? Prófase 1, diploteno. Então, os diplotemos, cromossomos, eles estão ainda mais condensados. E podem ser observados ao microscópio de luz. Bem bonitinho aí. O complexo sinaptonêmico se desorganiza. Os cromossomos homólogos separam-se e permanecem ligados, onde ocorreu a permuta, quiasma. Na espécie humana, gente, temos 7 milhões de ovócitos se formam durante o 5º mês de vida intrauterina e param na fase de diploteno, ou dictioteno, também pode ser chamado. Na puberdade, com a ovulação, um ovócito por mês completa a meiose 1 e para a metáfase 2. Tá bom? Então, gente, para compreender melhor, a gente tem todo esse processo aí de divisão celular no decorrer da vida. Então, a gente vai produzir 7 milhões de ovócitos até o 5º mês de vida. Então, isso é específico e já de muito tempo, não? Então, e na puberdade, um ovócito por mês. Então, você já percebe aí a diferença, né? De 7 milhões para 1 por mês. Então, isso é mais característico. Então, o que acontece? Temos isso, então, o ovócito, ele vem ser um ovócito por mês. Ele completa a meiose 1 e para em metáfase 2, que a gente vai ver mais característico cada etapa, tá bom? Então, diacinese, fase de transição para metáfase. Aí temos os quiasmas, eles deslocam-se para as extremidades dos cromossomos, terminalização, que se chama. Então, a fragmentação do envoltório nuclear inicia a formação do fuso. Alguém lembra ainda o que é o fuso? Que foi tratado em aula, a gente já viu o fuso. Incluso eu desenhei, né? O melhor desenho que vocês já viram na vida foi esse. Então, temos aí a formação do fuso. E aqui já é etapa final, né? Olha aqui como vocês podem ver, o pacteno é digamos, o pacteno e o diploteno são as etapas maiores que temos, né? Aí temos a intérfase, que também temos a intérfase na mitose, e temos também na meiose, né, gente? Então, vocês têm aqui um tempo, vocês percebem que o zigoteno é muito rápido, o leptoteno também é uma fase muito rápida, mas o pacteno, ele necessita de uma caracterização maior aí nessa etapa de pareamento cromossômico, tá bom? Então, a prófase 1, ela contém essas subetapas, então a gente não pode esquecer. Ai, professora, é muito difícil, é muitos nomes, eu não sei. Gente, o que eu quero que vocês entendam é sobre essas subetapas, essas pequenas diferenças que vocês vão ver entre a mitose e a meiose, tá bom? Não esquecer, porque é muito importante, né, para a prova. Eu não quero que vocês... Ai, professora, meu Deus, eu tô com medo da prova, porque é muita coisa, eu não aprendi nada. Mas situações importantes é vocês entenderem a intérfase, entender que na prófase a gente tem aí as cinco subetapas, e que na subfase pacteno é onde temos essa troca cromossômica, tá bom? Então, vamos seguir, tá bom? Porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, então vai ser algo mais conceitual hoje, tá bom? Aí temos a metáfase, né, gente? A metáfase
ela vem verificar os cromossomos homólogos. Elas estão dispostos na placa metafásica. Essa disposição ela é conseguida graças à ação dos microtúbulos. Lembra que a gente já viu também o que são os microtúbulos, que elas vão se ligar aos cromossomos de cada bivalente. Na metafase 1, verifica se um cromossomo em cada par é direcionado para um polo. Então, imaginamos que a célula lá, bonitona, a gente tem polos diferentes. Por quê? Lembra que eu falei da anáfase? Que na anáfase há essa quebra de cromossomos? Não é uma quebra, é uma divisão de cromossomos. Um cromossomo vai para um lado, outro cromossomo vai para o outro, e há essa quebra. Por quê? Porque a gente vai encontrar polos diferentes, tá bom? Então, lembrar disso também, que é uma questão muito importante. E aí, posteriormente, a gente vem na anáfase. Lembra? Tem lá, quando a gente está nessa fase da metáfase, a gente encontra os cromossomos organizados, já preparando para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A anáfase. A anáfase nada mais, vocês já sabem, né? Ana, separação. Então, na anáfase 1, os cromossomos homólogos, eles se separam. Desculpa que eu nem passei. Eles vão se separar e eles vão estar... quando eu falo de placa metafásica, toda essa caracterização da célula em si. Então, vamos imaginar uma placa de Petri para vocês melhor entenderem. A gente tem ali todas as nossas em formato de célula. A gente vai ter ali os cromossomos pareados. E aí, quando chega na anáfase, o que vai acontecer? Separação. Então, a gente vai ter essa separação. E aí, eles vão ser puxados para polos opostos dessa célula. Por quê? Para que ocorra essa quebra. Eu não digo quebra, porque é algo simultâneo, algo que vai ocorrer. São polos diferentes e vai haver a separação. Então, por que essa separação ela ocorre assim de forma sem ajuda? Não, elas não vão ocorrer sem ajuda. Elas precisam das fibras do fuso, lembra? Os fusos mitóticos, eles vão atuar frente a isso. Então, é importante deixar muito claro que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos, tá bom? A gente vai ter aí a separação desses dois. E posteriormente, nós teremos a telófase. Olha aí bonitinho essas imagens para vocês compreenderem melhor a anáfase, tá bom? E posteriormente, vocês vão verificar que na telófase já é uma fase final aqui. O que vocês vão observar? Que nessa etapa, cada polo da célula já apresenta um conjunto haploide. Lembre-se que haploide é né? Vocês vão ver. E quando eu tenho diploide, eu tenho 2N. Quando eu tenho haploide, já N. Então, a gente tem uma redução. Então, eu apresento um conjunto haploide completo de cromossomos, né? Os quais estão duplicados. Os cromossomos aqui, nessa etapa, eles começam a se descondensar. Em alguns casos, o envelope nuclear volta a se formar. Lembre-se, sempre que ocorre a divisão, ocorre exatamente isso. Houve a divisão, extraiu tudo que é necessário. Beleza. Posteriormente, o que acontece? Vai ter esse envelope nuclear em volta. E volta a se formar. Por quê? Porque vamos ter aí uma nova célula, né?
Então, é nessa fase que o nucleolo reaparece. Ele vai reaparecer aí nesta fase. Por que é necessário? Porque cada uma das células, elas necessitam ter a composição necessária para dar prosseguimento. Essa célula ela vai ser dividida em um outro momento. Então, a divisão do citoplasma geralmente acontece de maneira simultânea, com a telófase sendo responsável por gerar duas células filhas. Então, a gente vai ter aí duas células filhas haploides. E aí, essa divisão, a gente vai ter a divisão do citoplasma, né? Porque cada um vai conter citoplasma. Vai ser uma célula reduzida, mas vai ser uma célula reduzida completa, tá bom, gente? Muito importante vocês se atentarem para isso. Não pirem a cabeça. Na aula de amanhã a gente vai estudar essas diferenças mais sucintas que vocês precisam saber. No mais, a gente vai se adaptando a esses novos conceitos, tá bom? Então, posteriormente, a gente vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, também muito importante e muito característico. Gente, nessa etapa aqui, ela vai ser uma redução equacional, tá bom? Lembra? Eu já tô dando a dica aqui pra vocês, porque, sinceramente, na meiose, ela é equacional. E aqui na na mitose, ela é equacional, a divisão. E na meiose 2 também vai ser equacional. Então, a gente vai ter meiose 1 reducional, meiose 2 equacional, igual que na mitose. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. A meiose 2, como o nome já diz, ela vem ser a segunda divisão da meiose, sendo essa etapa, ela vai ser considerada equacional, como eu já falei, e ela ocorre apenas a separação das cromátides. É importante deixar claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há uma duplicação do material genético. Então, a meiose 2 ela vem ser bastante parecida com a divisão mitótica. Lembra, gente? Cara, é muito claro essa aula. Por quê? Bora lá entender. Na mitose é equacional. Na meiose vai ser dividido em 2. Então, a gente vai ter meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, ela vem ser reducional. E na meiose 2, equacional. Igual que na mitose. Gente, se vocês não chegarem amanhã na aula sabendo disso... não sei o que eu vou fazer. Tô pensando, sinceramente. Então, bora lá. Gravou isso, decora. Gravou não, gente, aprenda. Pelo amor de Deus, se vocês não aprenderem, é muito simples. Eu vou repetir de novo. Então, temos dois tipos de divisão celular. Temos mitose e temos meiose. A mitose é equacional. A meiose, ela divide-se em duas etapas. Então, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, ela é reducional. E na meiose 2, equacional, tá bom? Então, a meiose 2, ela é parecida com a mitose. Então, todo mundo fera amanhã, que eu vou fazer nossas perguntinhas, tá bom? Então, vamos seguir aí. A gente vai ter a prófase 2, metáfase 2 e anáfase 2, tá bom? O que acontece na prófase 2? Na prófase 2 vai verificar-se a formação de fibras do fuso. Gente, claro, prófase 2, formação das fibras do fuso. Por quê? Elas vão estar desorganizadas lá no envoltório nuclear e caso eles tenham sido reconstruídos. Aqui na prófase 2, os nucleolos eles vão desaparecer.
Os cromossomos, os quais ainda não estão formados por suas cromátides irmãs, eles iniciam, digamos que, uma movimentação em direção à placa metafásica. Lembra que eu falei da placa? A plaquinha lá? Elas vão migrar para polos opostos. Então, uma fase vai depender da outra. Então, nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar. Então, o que acontece na prófase 2? Meiose, prófase 2. Acontece que os cromossomos voltam a se condensar ali na placa metafásica, tá bom? Aí a gente vai lá para metáfase 2. E na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados à placa já, né? Então, a gente vai perceber esse alinhamento, esse pareamento. Então, eles estão bem centralizados. E os cinetocoros, que é o complexo formado por proteínas e localizados no centrômero. Não esqueçam que o cinetocoros, ele vai ser esse complexo que vai formar essas proteínas e será localizado no centrômero. Vocês já estão manjando de tudo isso, então eu não preciso explicar novamente. Que estão lá nas cromátides irmãs, então eles estão ligados aos microtúbulos em polos opostos. A gente já falou disso, que cada placa metafásica ela vai ter um polo oposto, que vão se ligar a esses microtúbulos para fazer o que? A anáfase. A anáfase 2. E o que acontece na anáfase 2? Os centrômeros se separam e as cromátides agora separadas. Então, a gente vai ter a separação dos centrômeros, a gente vai ter as cromátides separadas. E o que vai acontecer? Lembrem-se, temos dois polos opostos. Então, esses polos, eles vão migrar para um polo daqui, um polo da esquerda, um polo da direita. O que aconteceu? Separou as cromátides irmãs. Então, a partir desse momento, dessa etapa, eles ficam como cromossomos individuais. São cromossomos individuais, galera. A gente já viu em mitose, a gente já viu em meiose 1 e meiose 2. E agora a gente está vendo de novo. Então, as cromátides, elas, neste exato momento, elas vão ficar individualizadas, cada um para o seu cantinho, tá bom? Posteriormente, a gente vai seguir para a telófase. Eu acho legal gravar aula assim, porque eu falo muito rápido. E posteriormente, vocês podem voltar ao vídeo para vocês verem essa aula de novo, né? Então, não entendeu? Voltem, amanhã eu quero todo mundo fera em mitose e meiose, que é um assunto bem interessante. E é isso, bora lá. Então, na telófase 2, o que vai ter? Última etapa da meiose. Há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo, eles reaparecem. Os cromossomos começam a descondensar. E ao mesmo tempo que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se. Como é que os citoplasmas vão se dividir? Na citocinese, porque cada célula ela vai possuir o citoplasma. Então, é nessa hora que formam-se duas células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. Perfeito? Então, ao final, a gente vai ter 4 células, porque cada célula vai formar duas células filhas. Então, muito simples, muito fácil. Na próxima aula, eu quero falar sobre as diferenças de mitose e meiose. Hoje, eu quero terminar por aqui, tá bom? Pra gente não se complicar muito. E aí, eu quero todo mundo fera. Para quando eu fazer algumas perguntas, hoje eu não vou deixar atividade, tá bom, gente? Mas eu preciso que vocês façam, que vocês estudem, que vocês compreendem. E caso haja alguma dúvida, eu quero que vocês anotem pra gente debater em sala, porque eu, particularmente, prefiro aulas presenciais, porque nós podemos trocar essas informações. A professora não sabe tudo,
mas a gente consegue trocar essas informações dentro de sala de aula que são muito importantes, né? E vocês anotando suas dúvidas ajudam na nossa aula e ajudam com que a gente saia 10 horas da noite. Mentira. Então, bora lá. Estudem, anotem. Então, digamos que a atividade de hoje vai ser essa. Vocês anotarem as dúvidas. Professor, por que acontece isso? Por que tá assim? Por que essas fases? E a gente vai fazer, na próxima aula, comparativo das duas. Eu ainda estou reorganizando o nosso cronograma, porque eu precisei viajar esse final de semana. Foi aniversário da minha mãezinha, então precisei ir para o interior e não tive tempo de organizar, porque é ruim a internet e eu não levei o computador e tudo mais. Vocês sabem que eu estou usando o computador da minha irmã. E é isso, gente. Estudem, anotem suas dúvidas, voltem o vídeo se necessário, façam anotações, copiem os slides, não vou deixar mais nada hoje para vocês. Mando um abraço, um beijo para vocês. A gente nos vemos amanhã e boa noite, tá bom?